Então, deixa eu ver, 19h32, no chat, ok. Só para conferir aqui do lado. Boa noite, boa noite, boa noite. Ana Rita, oi. Então, as últimas vezes eu me empolgo, vou passando o tempo, e quando vejo, meu Deus, fico correndo, né, no último momento. Espero que hoje isso não me aconteça. Eh, ok. Qualquer coisa aí vocês me avisam, eu já vou começar aqui a compartilhar um assunto que é meio complicadinho, vai ser demorado. Já fiz as contas e acho que vamos estar 3 aulas trabalhando nisso aqui, tá? Então, esse monstrinho que a gente vai começar a estudar deixa eu ver aonde que estás por aqui. Já vou colocar até aqui para assustar vocês de uma vez. Cadê minha apresentação? Ok. Então, para mim está tudo ok. Como digo, se não estiver acontecendo alguma coisa diferente, então eu vou embora aqui, vou tocando ficha. Modos e tempos verbais que temos aqui no chat. Ok, está normal, perfeito, belezinha então. Modos e tempos verbais. Eu vou apresentar, né, mais uma vez, vou tentar não demorar também nesse início, questões de prova. Vocês sabem que estamos utilizando, se não me engano, desde 2018 para frente, né? Olha só, eu fiz uma seleção de questões e distribuí elas principalmente nessa aula, na próxima aula e alguma coisa que vai sobrar para uma terceira aula, né? Mas eu não vou anunciar ainda de que se trata, né? Cada vez que não vou me estender muito nisso. Cada vez que a gente estiver fazendo uma aula, vou tentar me concentrar especificamente nisso, né? Para não ficar aí criando tanta expectativa e ansiedade, né? Então, por exemplo, aqui já fica bem claro algo que eu preciso também esclarecer por quê, né? Que eu estou dividindo as aulas desse modo. Nós temos aqui na prova de 2019 duas propostas, duas afirmações, e uma delas que está na cor rosa é o assunto que eu vou deixar para o próximo encontro, que tem a ver com os tempos verbais compostos, quando a gente tem que saber como se classificam os verbos, quando tem o verbo auxiliar haver. Então, aqui, esse tipo de pergunta, né? Nesse caso, parece que tem outra questão onde também aparece indicado. Não vou resolver essa afirmação, vou resolver aquela que corresponde a essa aula. Essas afirmações vão ficar para a próxima, então sempre vou ir separando, né? Porque senão vai ficar tudo muito misturado e não dá para trabalhar os dois conteúdos numa aula só, tá? Por isso, então, só para você perceber, dice, la forma verbal ha preguntado, presente no quarto parágrafo, indica uma ação ocorrida pontualmente no passado, sem nenhuma relação com o presente, então, tempos verbais. Mas aqui, tempos verbais compostos, que será, né, assunto de uma próxima aula. Agora, quando falamos de tempos verbais que são simples, que é esse nosso assunto, dice, a expressão ganhar-se presente no penúltimo parágrafo, se constrói dessa forma, pois se trata do pretérito imperfeito de subjuntivo. E aí você pensou, meu pai. Pensou, em português, já é meio complicado. Aí pensou, em espanhol nem vai perguntar sobre isso, né? Já está complicado em português, mas tem também. Então, é por isso que nessa aula nós temos que saber, principalmente, esta diferença nos modos, modo infinitivo, nós temos o infinitivo subjuntivo, nós temos o indicativo, estava falando do tempo, da forma verbal. Nós temos, então, o indicativo, nós temos o subjuntivo e temos o imperativo, né? Então, esses serão nossos assuntos nessa aula. Por isso que já aparece mencionado, né? Subjuntivo. Vamos em frente. Nós temos aqui uma afirmação. Você dirá, mas esse exercício a gente viu numa outra aula. Justamente, você percebeu, né, que nesse tipo de exercícios, de questões de prova, vem tudo misturado. Então, numa outra aula, a gente trabalhou pronomes de complemento. Numa outra aula, a gente trabalhou o uso de lo, né? E agora, então, a gente está revisando essa questão para ver como funciona esta matéria de verbo. Aqui, nestas opções, nós temos, então, será que esse tem que aparece ali está em imperativo? Será que está em presente de indicativo? Será que está em presente de subjuntivo? Percebe, né? Então, tem que saber essas diferenças. A CAF 2021, né? Nesta segunda afirmação, verbo forçar, nesta parte, está conjugada na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito, né? Então, ali, será que é isso mesmo?
Vamos na próxima. Aqui, está vendo que está com cores? Por isso mesmo. Então, essa questão eu vou trabalhar uma parte que seria aquela parte da conjugação dos verbos no seu modo simples, ou seja, uma palavra só, né, nessa aula. E quando se trata de formas compostas, então ali eu vou falar na próxima aula. Aqui já destaquei também, né, quais seriam os verbos que estão sendo considerados e ele está perguntando, né, quais seriam os tempos que estão sendo utilizados, né, nestes verbos. 2023, aparece verbo recomendará. Verbo recomendará numa frase e pergunta se corresponde à terceira pessoa plural do futuro, do modo. Aí, vamos em frente. Só para verificar, né, como isso aparece, né, frequentemente na prova e também recentemente. Hein? Formas verbales levantar-se, incorpore-se, tempo verbal predominante no texto, presente do indicativo. Então, aqui nós temos que, aqui menciona também o modo imperativo outra vez, né? Devemos, né, estudar sobre isso. Temos o texto de referência, 2023-2. Nós temos os verbos que aparecem aqui, eliminar, colocar, podar, armazenar. Elas aparecem no texto, aparecem nesse texto aqui, ou conjugados. Elimina, coloca, poda, almacena, cambia, né? E aqui pergunta, né, se esses verbos estão conjugados na segunda pessoa do singular imperativo imperfeito. Se trata de um verbo irregular. Isso aqui está no presente de subjuntivo. Então, aqui, né, bons motivos para a gente estudar essa matéria. Forma verbal promovemos. Está na segunda pessoa singular do imperativo afirmativo. Aqui dice promovemos. Será? E também temos o texto de referência. E estamos chegando nas últimas, né, que eu escolhi para essa aula. Presentar-se está em subjuntivo. Deveriam está em pretérito imperfecto. Opa, e chegamos na matéria. Isso aí mesmo. Tudo bem. Espero que essa tabelinha que saiu das vozes da minha cabeça, como assim? Na verdade é que, em todo o tempo que eu dou aula, eu sempre andava, imaginava como seria, qual seria a melhor maneira de poder apresentar esse conteúdo e que ficasse claro para os alunos esta diferença, esta combinação, né, de tempos e modos. Então, eu imaginei, sempre fazia no quadro mesmo, demorava muito, né? Quando faço no quadro, quer dizer, não tanto, já estou um pouco mais rápido, mas sempre acho que é mais fácil, né? Se eu coloco ali no meu slide, já está tudo bem, né? É distribuído, bem diferenciado, para a gente começar a se familiarizar com a seguinte situação. Quer dizer, o básico nesse momento é entender que, habitualmente, nós utilizamos nas nossas comunicações que têm a ver com situações reais, né? Nós utilizamos um modo indicativo. E falamos de coisas desse modo que estavam acontecendo, que acontecerão, que aconteceram. Então, aí começamos com a divisão de tempos. Primeiro, o modo indicativo. O modo indicativo se refere àquelas coisas que têm, né, esta expressão real, né? Então, ela está muito direcionada com aquilo que nós estamos vivenciando. Quando nós temos o modo subjuntivo, estamos falando da hipótese, da possibilidade. Então, aí tem muito a ver com fazer de conta. Vamos revisar aqui, eu estou utilizando o verbo cantar para ficar mais fácil de entender como fica muito parecido também com português, né? Então, quando eu falo do presente, de verbos regulares que terminam com ar, o que eu faço? Eu conservo a raiz é tudo aquilo que aparece antes da terminação, né? E depois eu vou fazendo a conjugação. Gosto de fazer com esse verbo porque você diz, ah, é parecido com português. Isso mesmo, né? Então, eu quero que você tenha essa confiança, essa tranquilidade. Eu digo que eu canto, eu digo que eu canto, que tu cantas, que ele canta. Ya estudamos os pronombres pessoais, né? Él, ella, usted canta. Nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos cantan. Aí você dirá, tá, profe, tu vai usar só o tu, vou usar somente o tu, né, na hora de conjugar, para não fazer tanta confusão, né? Numa próxima aula também, numa outra aula, eu vou fazer essa diferença, como que fica essa mudança, essa alteração de conjugação de verbo, quando utilizamos o pronome tu e quando utilizamos o pronome vos, porque tem algumas variações que acontecem no presente e no imperativo, tá? Então, por enquanto, você só fique ligada, fique atento aí no tu. Eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais, cantam. Isso. Então, eu estou afirmando isso que a gente faz. Vamos pelo lado mais fácil. Amanhã, o que que eu faço? Eu farei. Eu farei. Quando eu faço essa aula presencial, eu digo, imagine, presente é aquilo que eu faço. Aí eu peço para as pessoas escrever, faço. Pretérito imperfeito, aquilo que eu farei. Então, eu estou garantindo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, cantaremos, cantareis, cantarán.
Condicional. Aqui nós temos uma novidade, né? Porque em espanhol nós temos esse tempo que tem esse nome condicional e também é chamado de potencial, tá? Ele indica coisas que aconteceriam se, né? Por isso que a gente chama de condicional. Então, coisas que aconteceriam se, né? O que que eu faria? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, cantaríamos, cantarias, cantaria. Então, como assim? Eu cantaria se o cachê for bom. Tu cantarias comigo? Ele cantaria se emprestasse um violão para ele. Então, tudo tem a ver com se determinada condição. Tudo isso aqui tem a ver com coisas que está para acontecer, né? No caso de condicional, condicional, condição. Quando falamos do pretérito imperfeito, imperfeito e indefinido, esta diferenciação é super importante, não somente para esta prova da CAF, muito importante para outras provas, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, né? A prova da UFSC ou a prova da UDESC, no qual se pede para que vocês saibam diferenciar o pretérito imperfeito deste tal de pretérito indefinido. Também se conhece com o nome de perfeito simples. O pretérito imperfeito é aquilo que fazia. Eu sempre imagino que esse pretérito imperfeito é como se fosse aquela lembrança, aquela nuvenzinha da lembrança. ¿Te acuerdas quando cantabas? Me acuerdo quando cantava, que significa me lembro, né? Me acuerdo que cantaba en la iglesia, cantaba en la iglesia y que tú cantabas y que él cantaba y en español se escreve con B, né? Claro, e em português com V, cantava, então fica bem parecido. Aí você pensa assim, ué, se eu encontrar essa conjugação em prova, eu vou me lembrar que em português seria do pretérito imperfeito e em espanhol é pretérito imperfecto, aquilo que eu fazia. Quando é indefinido, eu digo assim, terminou, acabou, não tem mais volta, é ação terminada. Então eu digo que eu já cantei, significa já terminei. Já cantei, cantaste, cantou, cantamos, fica igualzinho que o presente aqui, aqui ó, de nós outros, presente. Nós cantamos e nós já cantamos, já terminou. Cantasteis e cantaram, né? Então, vamos lá, de novo em câmera lenta. Lembre que em espanhol, modo indicativo, cinco tempos. Recomendo sempre se posicionar aqui. Presente de indicativo, aquilo que eu faço, né? E daí para a direita é o futuro, aquilo que eu farei, aquilo que eu faria. Depois, para voltar, aquilo que eu fazia, aquilo que eu já fiz. Cinco tempos. Vamos por modo subjuntivo. No modo subjuntivo, nós temos que pensar que também tem um presente. Então, aqui tem outra destreza que você tem que dominar para diferentes provas que cobram que você saiba fazer esta distinção. Presente de subjuntivo é vamos supor que, é a hipótese, a possibilidade, vamos fazer de conta que. Então, vamos a suponer que eu cante, vamos supor, né, que eu cante, vamos supor que tu cantes, e este seria o presente de subjuntivo, né? Para que cante, para que cantes, para que cante, para que cantemos, para que canteis, para que cantem. E o que aconteceu aqui? Coisinhas que você pode ir percebendo no seu estudo. O verbo era com ar, né? E a gente trocou para a letra E na hora de fazer este presente de subjuntivo, né? Quando você esteja lendo uma frase e te pergunte, isso está no presente de indicativo, presente de subjuntivo, na dúvida, começa, né, com a conjugação normal de presente de indicativo. Se você não encontra essa conjugação ali, então aí você já tenta, né, no presente de subjuntivo, que tem a ver com a possibilidade. Primeiro, a boa notícia, aqui do lado direito, futuro imperfeito. Este futuro imperfeito, ele está presente na gramática, mas na prática, em geral, os que falamos espanhol, né, desde nossas origens, não utilizamos essa conjugação de futuro. Até porque ela tem até uma maneira de ser dita que parece muito arcaica, muito antiga. Então, se eu utilizasse normal, diria, la semana que viene, né, porque estou falando de futuro, quando eu cantare, né, mas parece aí que dos tempos lá da Idade Média, Renascimento, para frente, quando eu cantare, quando tu cantares. Então, na prática, as pessoas preferem fazer o seguinte: na semana que vem, la semana que viene, quando eu cante, quando tu cantes. Então, na frase, já se coloca algum tipo de referência, né? E a gente fica evitando, driblando o uso dessa conjugação. Então, aqui, dificilmente isso aqui seria cobrado numa prova, porque aquelas que habitualmente são utilizadas são justamente o presente de subjuntivo, né? Fazer de conta que eu, né, faça alguma coisa, e é aqui que a coisa complica um pouquinho e é preciso que você saiba.
No pretérito imperfeito de subjuntivo, aqui tem uma outra boa notícia também, percebeu? No modo indicativo temos um presente, um passado, um futuro. No subjuntivo também, um presente, um futuro, um passado. Só que esse passado, ele tem dois modos de ser feitos e as duas estão corretas. Então, é como se você falasse, né, de algo que já vinha acontecendo. Então, pô, Chico, tu canta também, podias gravar um álbum, será? Diz, ah, para, se eu cantara, se eu cantasse, de se eu tivesse feito, se eu tivesse essa qualidade, então se eu apresentasse essa característica, né? Se eu cantar e se eu cantasse também, né? Como algo que não estou projetando para o futuro, é algo que estou uma hipótese de algo que já vem acontecendo. Você percebe que são bem parecidas com aquela do futuro imperfeito. Só troca aqui, olha só, a letra S pela letra R. Eu digo, seria mais fácil que esse cantar e cantara ficassem juntos, né? Que são mais parecidos. Mas aqui ficaram, os que são um pouquinho mais diferentes, juntos. Se eu cantara, se eu cantasse. Se tu cantaras, se tu cantasses. Cantar, cantasse, e aí você pode acompanhar todo o resto da conjugação. A notícia boa é que nos verbos regulares você sempre vai utilizar esse tipo de terminação. Você vai trocando o verbo, né? A raiz do verbo, vamos falar comprar. Se eu comprara, se eu comprasse. Viajar, se eu viajara, se eu viajasse. Então, o bom é que você, que está fazendo as aulas de espanhol e estudando direitinho, está percebendo de que existem dois modos de falar a mesma coisa, tá? O que a gente vai fazer agora? Depois dessa explicação em geral sobre modo indicativo, modo concreto, real, né? Modo subjuntivo, modo de hipóteses e possibilidade e diferenciação de tempos, exercícios para reforçar, né, aquilo que eu acabei de explicar. Já coloquei, você percebe, né, a diferença, né, escrito aí e com corzinhas. Vamos lá. Dice que pretérito imperfecto, modo subjuntivo. Entonces, una posibilidad de pasado. A Fernanda le criticaban, dicen que a redacción, colocar ese cuadro, para el final. Entonces, ¿qué que se dice de ella? Que dejara o que dejase. Entonces, sempre sería bom que você utilizasse os dois, né? Para você saber que as duas maneiras são corretas. A Fernanda le criticaba que dejara, que dejase, pasado de modo subjuntivo. Todos los inviernos. Pretérito indefinido é aquele verbo que também é chamado de pretérito perfeito simples, que indica que a ação já terminou. Então, diria que todos os inviernos nosotros já fizemos isso. Viajamos ao mesmo lugar. Então, sempre fazemos a mesma coisa, né? Do passado viajamos tanto no presente como, né, do passado utilizaríamos a mesma conjugação. Luiz e Marcelo, o que eles fazem? No presente de indicativo, aqui, acabei de falar o que eles fazem, né? Então, eles andam. Lembre que a última conjugação termina com a letra N, não termina com M, tá? Então, terceira pessoa plural, N. ¿Y dónde? Este fin de semana. Dice que ¿dónde te? Lembra que tivemos essa aulinha sobre os pronomes de complemento. Quando se colocam antes, do verbo, a gente dice que é proclítico, pronome. ¿Dónde te? Que significa quedar? Quedar é ficar, Então, nesse caso de estar no lugar, ¿dónde te? Condicional. Lembra que condicional é aquilo que faria se? Então, ¿dónde te quedarías? Yo me utilizo verbos que no son tan habituales y que no son iguales en portugués, até para reforzar o vocabulário. Dice que yo me, a palavra é acostar. Acostar significa deitar, né? Então, aí eu me vou dormir. Estava acostado, quando me despertei, estava deitado, né? Então, eu me, pretérito imperfeito, modo indicativo. Qual era o pretérito imperfeito? Aquilo que eu fazia. Então, aqui a terminação é ar. A gente vai trocar aqui por ava. Eu me acostava sempre depois da meia-noite. Como seria em português? Eu me deitava, né, depois da meia-noite. Agora, o bom que, como já expliquei essas diferenças entre os verbos, utilizando com ar, o que, que eu tenho? A tabela, né, dos verbos terminados com er, e eu não vou ficar demorando agora fazendo tanta diferença, mas acho que uma parte importante do estudo dos verbos consiste em que você revise essas tabelas e se familiarize, principalmente quando as tabelas são diferentes, a conjugação fica diferente daquilo que você faria em português. Por exemplo, se você tem uma pergunta de presente, vamos supor o verbo comer aqui, eu como, tu comes, ué, parecido, então, se tiver uma pergunta sobre isso, vai ficar fácil dizer que é presente do indicativo.
E falar do futuro, como seria? Eu comerei, tu comerás. Ah, também fica fácil. O que é que nunca estudou espanhol diria? Isso está muito estranho. Que esse tal de comeria é o condicional, o potencial, aquilo que faria, né? Eu comeria, comerias, né? E aquilo reforçando essa diferença entre esses dois tempos. Eu sempre coloco encostadinho aqui no presente com o imperfeito, né? Como se fosse uma lembrança. Eu digo, aquilo que eu fazia, o que que eu fazia? Eu comia, tu comias, ele comia, etc. Indefinido, acabou, está terminado. Já comi, comiste, comiu. Então, ações concretas, nós temos presente, dois futuros, dois passados. Modo subjuntivo, reforçando. O que interessa? Diferenciar entre o presente de indicativo e o presente de subjuntivo. No primeiro você diz, eu como, você garante. Tu comes, então está certo. Mas no presente de subjuntivo você está falando da possibilidade, né? Olha, cada vez que coma, olha, vamos supor que eu coma, que tu comas, então ali, né, não está garantido. E lembrar então que quando fazemos afirmações de possibilidade no passado, se comiera menos, se comiese menos, né? Então, utilizamos estas expressões como algo que aconteceu de possibilidades, né? E não estamos jogando para o futuro e nós temos esses dois tipos de conjugação. Ficou um pouquinho diferente, né? Mas, na medida, como digo, que você vai fazendo as leituras, pode ir trocando por outros verbos também, né? Agora, tem um momento também, numa aula específica, onde eu vou passar as questões de irregularidades. Quando os verbos são irregulares. Por enquanto, a gente está tentando gravar as estruturas, né? Utilizando aqui, então, somente os modos, os tempos e também as três conjugações básicas que temos em espanhol, que são os verbos que terminam em ar, er, ir. Vamos lá. Se eu comiera, comiese, comiera, beleza. Vamos ver alguns exemplos de frases nas quais a gente utiliza essas terminações. Ustedes, verbo traer, traer é trazer, né? E aqui está dizendo que é pretérito imperfeito, então aquilo que faziam ustedes, o que vocês faziam? Traíam. Olha que estranho, né? Por isso é importante, né, fazer esse tipo de exercício, né, para poder saber o que significam esses verbos e como se modificam na conjugação. Espero que dice vosotros, presente do subjuntivo. Si diría que fuese ahora, vosotros respondéis, mas como es suposición, espero que respondáis. Nosotros, juntarnos casi todos los viernes, encontrarnos casi todas las sextas, presente de indicativo, verbo soler. Soler significa costumar. Nosotros solemos. Soler, costumar o ter o hábito de. Costumamos nos juntar, né? A que horas? Dice aqui, tender, estender. Está falando da roupa. A que hora tendes a roupa? Aqui, mas está falando no futuro imperfeito. Tenderás, né? Então, porque é algo que está para acontecer. Nós temos aqui aprender, pretérito imperfeito, então passado do modo subjuntivo, aquele que tem duas maneiras de ser feito. Nunca consegui que ele o quê? Que ele aprendiera, que ele aprendiese a regra de três. Última tabelinha dessa parte, pelo menos, é há verbos que terminam com ir. Eu subo, tu subes, ele sube. E presente de subjuntivo. Vamos supor que eu suba, vamos supor que tu subas, né? Eu subirei, tu subirás. Eu subiria, tu subirias. Aquilo que eu fazia, eu subia, tu subias. Aquilo que eu já fiz, eu subi, tu subiste, ele subiu, né? Bem fácil. Passado do modo subjuntivo. Pretérito imperfeito. Se subiera, se subiese, se subiera, si subieses, né? As escadas, né? Cada vez com mais frequência seria um bom exercício, né? Então, só para se familiarizar, né, com este tipo de conjugação, estas alterações aqui na terminação e ver que isso acontece sempre nos verbos regulares. Exemplo de frase. Todos os domingos acudir. Lembre que acudir en español significa ir, ¿eh? Ir a un lugar, a un determinado lugar. Então dice que usted, o que você, pretérito imperfeito, o que você fazia? Usted acudia. Isso mesmo. Muchos pidieron que ella, pretérito imperfeito de subjuntivo, então aquilo que vamos supor que tivesse acontecido. Muchos pidieron que impartir. A palavra impartir é ministrar. Então é bem habitual dizer que tal professor impartirá tal matéria, ele ministrará, dará lições sobre algum assunto. Muchos pidieron que impartiera ou que impartiese.
Jorge, a pronunciação Jorge, né? Como se fosse a J, como se fosse a pronunciação do H do inglês. Jorge. Jorge, a la ayuda de los salvavidas, dice recurrir. Pretérito indefinido. Pretérito indefinido só tem no modo indicativo. Então seria aquilo de aconteceu. O que ele fez? Ele recurrió. Ele solicitó, ¿no? Vamos a pedir ayuda. Ya sabíamos que el cocinero, varios aliños a su guiso, ¿no? A su comida, nós temos aqui añadir. A palavra añadir significa acrescentar, né? Então, quando você vai colocando coisas, né? E aqui está falando alinhos. Alinhos seriam temperos, condimentos. Já sabíamos que o cocinero, o que ele faria? Ele añadiria. Se não las vigilas bem, a las primera oportunidad, elas, o que elas vão fazer? Dice futuro imperfecto. Huir. ¿Qué huir? Huir es fugir. Ellas huirán a la primera oportunidad. Então, até aqui confirmando e chegamos a um terceiro tópico, né? Porque temos os três modos. Temos, então, modo indicativo, temos o modo subjuntivo e temos o modo imperativo. Aqui, o que importa é que você fique atento nisto que está destacado. Em português, também é super familiar falar de que existe um modo imperativo, afirmativo, negativo. Agora, é importante que também isso aconteça em português, só que muitas vezes não paramos, né, para refletir sobre isso, mas é importante que em espanhol isto seja, né, confirmado. Diz aqui que, e aqui está presente, quando nós fazemos declarações de imperativo, quer dizer, estamos mandando fazer alguma coisa, quando a gente manda a segunda pessoa, tanto seja do singular como do plural, nós temos que mudar o comando. Nós não temos conjugação própria para a primeira pessoa, o mandar sempre começa a partir da segunda. Então eu mando uma pessoa e digo, anda, canta, para de ser envergonhado, deixa de ser tímido, canta, canta, né? Aí a pessoa começa a cantar, né? E lamentavelmente canta muito mal. Então a gente melhor manda o contrário. Não, 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 melhor não cantes. Não cantes, atento com essa troca. Por quê? Porque em português, dependendo da região, e até no mesmo lugar, às vezes nós optamos por utilizar tu ou utilizar você. E isso pede para a gente ir trocando a conjugação também, né? Canta, não, não canta não, não canta não. A gente fala não canta não. Estamos falando contigo, estamos falando com a segunda pessoa, tu, aí está errado, né? Eu digo canta, não cantes, anda, não andes, habla, não hables, né? Nós trocamos a conjugação. Isso aqui é bem mais difícil de aparecer, né, solicitado em prova, né? Então, mas aqui é importante porque você estudou aí, você já sabe que em espanhol a conjugação de vosotros termina com D, cantad. E como seria em português? Cantai. Aí coloca a letra I. E quando diz para não fazer? Não cantéis. Aí diz, opa, parou por aí, né? Cantad, não cantéis. Quando fazemos nas conjugações aqui de e ir, eu digo, come, não comas. Então, super fácil, né? Talvez no cotidiano você tem um irmão mais novo, né? Uma criança pequena, né? Próxima e tal, e você come, come, come logo que temos que sair. Não comas isso. Aí você pediu o contrário. Fica trocando. Come, não comas. Comer, não comais, né? Subir. Estou utilizando o mesmo verbo das outras tabelas, né? Então diz aqui, sube, né? E eu digo assim, não subas. Subir, não subais. E as outras como ficaram? Igual. Diz para ele que eu mandei que cante, né? Para ele, que cante, que você cante. Vamos, cantemos. Aí você utiliza a mesma conjugação, não muda. E lembre que a última conjugação de terceira pessoa termina com letra N, tá? Ó, tá vendo aí, ó? Em todas as tabelinhas que você olhou, você devia ter reparado, se apareceu conjugação de terceira pessoa de plural com M, tá errado, porque tem que ser N. Ejemplos de este uso. Vamos, dice imperativo afirmativo. Dice que tú, y ¿qué voy a decir? Habla, habla luego, por favor. Tú, estoy diciendo para que, dice, no con esa letra tan chica, chica, tan pequeña, ¿eh? Chica también puede ser crianza, ¿eh? Chica no sentido de una menina pequeña, ¿eh? Y aquí también de pequeño de tamaño. También puede ser llamado garotas, ¿eh? Como chicas. Más aquí sería de letra tan pequeña. Por eso dice, para no escribir, no escribas. Cuando utilizo aquí de vuestra historia, entonces aquí debe ser con utilización de vosotros. Imperativo afirmativo, estoy mandando conocer. Cuando digo no negativo de caminar tú, yo estoy diciendo, opa, 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 tú no camines. Y vosotros,
aqui eu estou dizendo para não fazer. Não, não o quê? Não subais a essas árvores. É muito perigoso, né? Então, frases que são, até poderiam ser bastante habituais também, né? E isso para você se familiarizar e ver que não é tão, assim, uma coisa tão diferente, né? Em espanhol. Vamos para as questões, que esse é o momento que eu fico ali me amarrando. Na primeira questão, a afirmação que temos é: a expressão ganhar-se, presente no último parágrafo, se construye dessa forma porque se trata de pretérito imperfeito, mas calma, ganhar-se. Aqui diz equivalente a ganhar-se de português, ganhar-se, sí, ganhar-se. Mas só que a frase está aqui, ó. La muerte ridícula de un rico o un político es ya un recurso narrativo utilizado, muy usado, muy frecuente, recurrente, para ganarse la simpatía del público, tipo para ganar, ¿no? Para ganarse, para que alguien, ¿no? Uma maneira, um ser impessoal, ¿no? Então, por isso tem esse C terminando. Se for algo que eu vou ganhar, seria para ganhar-me, né? Mas aqui para ganhar-se, para alguém ganhar algo. Mas aqui esse ganhar está ali no infinitivo. Se fosse no pretérito imperfeito de subjuntivo, lembra que são duas palavrinhas, termina com ar, seria para que ganara ou para que ganasse, né? Então, por isso aqui não corresponde. E aí nós não marcamos com verdinho. Próxima dice ten. Y você ya debe estar bien ligada, ¿no? Bien ligado de que dice ten cuidado, está mandando hacer algo, ¿no? Aquí en la primera propuesta dice tener en imperativo de afirmativo. Ten, está cierto. Que si fuese negativo sería no tengas, ¿no? Ten. Entonces, por eso es aquí, está certinha. ¿Cuál que es el problema de las próximas? Ya descarté, ¿no? La primera está certa, las otras no puedo. Dice verbo tener en presente de indicativo de segunda pessoa singular. Segunda persona, tú, tá ok. Mas aí seria, se fosse o verbo tener, seria eu tenho, tu tienes, né? Tu tienes, não, tem, não corresponde. Como disse, numa outra aula, verbos irregulares, então verbos mais específicos, que tem essas trocas na raiz, aí a gente vai conferir também. Verbo tener em presente de subjuntivo da terceira pessoa. Para que? Segunda pessoa para a terceira. Para que ele tenha, né? Então, não corresponde. Só confirmando, né? Verbo tener em condicional, que seria aquilo que está para acontecer. Então, se fosse em condicional, seria verbo tener. Depende da conjugação. Não aparece nem a pessoa aqui, né? Se fosse, mas teria que ser tendria, tendrías, bem diferente, e aqui era o tem, era afirmativo, no imperativo afirmativo no caso, correta então essa primeira alternativa. Próximo, verbo forzar neste trecho, nesta parte, aqui ó, diz forzou, está conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquilo que fazia, então esse forçou devia ser forçava, né? Então, se fosse forçou, seria do pretérito indefinido, ou chamado também de perfeito simples, aquilo que já aconteceu. Por isso está errada, né? Aqui diz imperfeito e aí seria forçada. Os verbos, vamos, né? Ir direto ao ponto. Quando eu falo existia, aquilo que fazia. Quando estavam, aquele tempo que fazia, que acontecia. Evolucionou, avançou, cambiou, tempo que terminou. Então, é claro que aqui nós temos do pretérito imperfeito e aqui nós temos do pretérito indefinido, que também se conhece como imperfeito simples. Por isso que essas três primeiras não correspondem, até porque essa terminação aqui, ó, que está com rosa, corresponde a modos de tempos compostos, que será assunto de outra aula. A que estava correta era justamente a última, pretérito imperfeito e pretérito perfeito simple, né? Como está bem aqui nos retângulos. El verbo recomendar en recomendará el análisis de un psicólogo. Está conjugado na terceira pessoa do plural. Aí tem que ler em câmera lenta. Quando eu estava organizando a aula, eu tinha até trocado o pronome e tive que correr para arrumar. Terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Ellos, ellas, ustedes. Então será aquilo no futuro que recomendarão, né? E aqui aparece, né, que estaria recomendará como se fosse no singular. Por isso que nós também teríamos a alternativa errada. Formas verbales levantarse, incorpórese, presente no texto. ¿En cuál texto? Ese texto aquí. Voltamos. Levantarse, incorpórese. Estaba en presente de subjuntivo. Otra vez eso, ¿no? Entonces, si fuese presente de subjuntivo, aquí parece levantarse, levantarse, incorpórese. Aparecían en un ejemplo. Debía estar escrito así.
Cuando se levante, cuando se incorpore. Essa seria a conjugação correta. Por isso que aqui está errado. Lembra que tem aqui essas maneiras de poder fazer essas trocas, mudamos, né? Vamos aqui. El tempo verbal predominante no texto é o presente de indicativo. É o presente de indicativo. Levantar-se, não utilize, evite, use. Está mais com cara de imperativo, né? Está mandando fazer algo. Então, não seria o caso. Por isso, quando chegamos na letra C, dice, el texto utiliza un modo imperativo en gran parte de sus frases, pois estas se configuran como conselhos, permitindo, então, o uso deste modo verbal, né? Matéria que estudamos, muito bem. Dice que nós temos, a partir da análise gramatical dos verbos eliminar, colocar, podar, etc., e do uso deles nas informações do quadro. Qual quadro? Ah, este quadro. Mas aqui diz elimina, coloca, poda, almacena, cambia. Você ia pensando, né? Esse aqui está com cara de estar mandando, hein? Dice, todos são regulares, está na segunda pessoa do imperativo afirmativo. Está dizendo para ti, para que faça essas coisas dessa maneira. Então, tá certa a primeira. Todos os verbos estão na segunda pessoa plural do presente de indicativo. Somente, então, segunda pessoa do presente, se fosse assim, teria que dizer, aqui, segunda plural, vosotros elimináis, colocáis, podáis, almacenáis, cambiáis, destapáis, né? Coloquei como seria a resposta se estivesse correto, né? Na próxima, como seria a resposta? Diz, terceira pessoa singular, presente subjuntivo. Terceira pessoa seria elimine, coloque, pode, almacene, cambie, destape, quando, né, se a pessoa fizesse isso, né? E aqui, por último, terceira pessoa plural, futuro subjuntivo, de algo que estaria para acontecer, que al eliminarem, colocarem, podarem, então, definitivamente não, né? Então, e aí fica como matéria de reforço, né, desses tópicos. Vamos para a penúltima questão. A forma verbal promovemos está conjugada na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Assim promovemos. Mas segunda pessoa singular é tu. E se eu falasse no imperativo, diria, estaria mandando tu, anda, promove, não promuevas. Aqui aparece promovemos, como estava no texto, então não diria, banda, promueve, né? Que seria promove em português. Promueve, não promuevas, né? Essa seria a maneira certa, por isso que estaria errada essa afirmação, né? E a última questão, então, diz, na frase, enfermedades que poderiam presentar-se por não dormir bem. Ah, essa sim eu marquei aqui, sublinhar. Presentar-se, dice que o verbo presentar-se está em subjuntivo. Outra vez essa história, né? Então, se fosse assim, seria que presentaram, que presentassem, por exemplo, né? Ou que se presentem, também poderia ser no subjuntivo, mas não é o caso, né? Outra vez, essa coisa de combinar o verbo, né, com um pronome no final e falar, ah, isso aqui é subjuntivo. Nada a ver. E dice que verbo deverían está conjugado em pretérito imperfeito. O que que era o pretérito imperfeito? Aquilo que eu fazia, né? Não aquilo que eu faria, aqui se deveria. Por isso também, né, a conjugação seria correta. Aquilo que eu fazia, aquilo que devia. Essa alternativa, né, ela está errada também. E é isso aí, o que eu tinha. Cheguei bem no tempinho, né, do final da aula. Eu agradeço pela companhia, né? E espero que, bom, que aproveitem bastante, né, essa aula e que estudem muito bem. E a gente se encontra para a próxima aula, então. Boa noite, grande Chico. É nóis na fita. Abraço. Boa aula para ti também. Uma boa semana. Tchau, tchau.